Olá, me chamo Avelino Ferreira, sou jornalista, escritor, professor de filosofia, pós-graduado em ensino de filosofia e estou fazendo essa série de vídeos, esse é mais um, sobre a mitologia grega e dessa vez eu vou falar um pouco, bem resumidamente, obviamente, de uma das mais importantes, mais conhecidas, mais usadas, né, inclusive na psicanálise, né, por Freud usou muito, que é a história de Édipo Rei. Não é? Já contei sobre a história de Édipo, né, a tragédia que se abateu sobre ele, mas a peça foi escrita, é uma peça de teatro que foi escrita por Sófocles, não é? Em 3 atos, são 3 histórias, né, que se complementam, e agora eu vou juntar as duas, a segunda e a terceira parte, que é também muito importante, porque trata-se de Antígona, não é? Que, por incrível que pareça, né, nessa época, mulher sequer, né, fazia teatro, que era muito importante para os gregos. Então os homens, quando tinha um personagem mulher, os homens é que se vestiam de mulher. Mulher não fazia teatro, não se apresentava no palco. E o Sófocles, ele cria um personagem que é filho de Édipo, não é? Com Jocasta, mãe dele, que é Antígona, né? E ele cria uma história colocando Antígona como personagem principal, que encara o poder do rei, coisa raríssima hoje em muitos lugares do mundo e na época impossível. Então percebe-se por aí que ele não pensava como tantos outros da época, inclusive filósofos, né, que menosprezavam a mulher. Ele deu a notoriedade a um personagem feminino que passou os tempos, né? Ela atravessou os tempos e mesmo hoje, em 2020, e vai ser assim sempre, né? A luta de uma mulher contra o Estado, qualquer que seja ele. Bom, sabemos que Édipo, né, ao descobrir que tinha assassinado o pai e casado com a mãe Jocasta, e com ela teve 4 filhos, ela se suicida ao saber disso, através do cego Tiresias, que era um sábio, né? Ele também se cega, né? Ele provoca sua própria cegueira, ele fura seus olhos e sai da cidade, e quem o acompanha é a filha dele. Dos 4 filhos, a única que segue com ele é a Antígona. Bom, isso já está posto. Ele então vai cego, já quase que virando um mendigo e tal, ele foi expatriado, né, sai e vai para outra cidade, que ele era, né, o rei de Telos. A velhice, no entanto, né, e esse sofrimento todo, tornaram ele mais sábio, né? Ele perdeu o vigor da juventude, perdeu a visão, mas ele ficou uma pessoa muito mais sábia. E ficou também obediente à religião, né? Ele seguia o oráculo. E pelo oráculo ele fica sabendo que a cidade onde ele estiver dominará Tebas, que é a cidade dele. Ele estava em Atenas. Então, nessa época, o rei de Atenas era Teseu, né, que nós falamos na história anterior. Os tebanos descobrem isso, ou seja, que aonde o Édipo estiver, essa cidade onde ele estiver, dominará Tebas. E pedem que o rei de Atenas entregue para eles, os tebanos, o Édipo,
que eles não querem ser destruídos, obviamente. Se o oráculo disse, vai ser cumprido, não é? O destino sempre se cumpre. Só que o rei de Atenas não entrega o Édipo e ele também não sai, ele fica com a filha ali, envelhece e morre numa cidade próxima a Atenas, uma cidadezinha chamada Colosso, próximo de Atenas. Quando ele morre, Antígona volta para Tebas, não é? Então, quando ela retorna, os irmãos estão em luta pelo poder, não é? Em luta pelo poder. Só que o poder foi assumido por Creonte, que é um personagem importantíssimo nessa tragédia. Creonte torna-se rei, não é? Ele era irmão de Laio, que era o esposo de Jocasta, e ele então assume o trono no lugar dos filhos. Os filhos queriam, né? Os filhos de Édipo queriam assumir o trono, mas quem assumiu foi o cunhado de Jocasta, né? Irmão de Laio. Creonte assume o trono e um dos filhos fica do lado dele, né? E o outro, claro, não aceitava essa briga pelo poder. Etéocles e Polinices, né? As duas irmãs eram Antígona e Ismênia. Ismênia era mais ou menos uma pessoa comum. Antígona era uma mulher forte, tanto é que seguiu e ficou com o pai até a morte. Polinice e Etéocles eram dois jovens comuns, eles queriam o poder, brigaram pelo poder. Houve uma batalha entre eles e Etéocles e Polinice morrem os dois, né? Nessa luta eles morrem. E um defendendo o rei, o outro contra. Então o que faz Creonte? Creonte diz que Etéocles receberia todas as honras fúnebres, seria enterrado, né, sepultado como um grande homem. E Polinice ficaria na estrada onde morreu para ser comido lá pelos cães, ser comido pelos bichos, pelos urubus e tal. Antígona, indignada com isso, por quê? Porque uma morte que não tivesse sepultamento, a alma ficaria vagando ad eterno. E se tivesse um sepultamento digno, não é? Essa alma viveria muito bem na eternidade, né? Protegido lá pelos deuses e tal. Isso até hoje se acredita nessas coisas, obviamente, né? Bom, ela queria enterrar o irmão e o Creonte proibiu. Então é uma luta dela com o Estado, né? O édito que ele tinha editado proibia isso, que um subversivo, que no caso foi colocado por Polinice como subversivo, não merecia as honras de um funeral devido, como foi o de Etéocles. Bom, os guardas prendem Antígona pela teimosia de querer enterrar o irmão, né, dignamente. Então ela estava indo contra o rei. Só que Antígona, o filho de Creonte, Hémon, era apaixonado por Antígona. Chegaram até a ser noivos. Algumas histórias dizem que eles chegaram a ficar noivos. E aí o que faz o Creonte? Ele pede que o filho Hémon, não é? Essa coisa de rei autoritário, né? Matasse a mulher que ele amava, matasse Antígona. O Hémon se recusou. Então o que faz Creonte? Creonte prende Antígona, não é? Num porão lá, disseram que fez uma casa de pedra e deixou ela lá e tal. E o filho, desesperado para que Antígona não fosse assassinada, pediu ao pai, e o pai disse: tudo bem, eu não vou matá-la,
não vou matá-la, mas botou ela num porão ou numa casa de pedra lá e não dava nada, ela morreria, né? Ela então, presa nessa cela, ela se suicida. Quando Aemon, filho do rei, vai visitá-la nessa cela e viu que ela tinha morrido, ele se desespera, se revolta contra o pai e se suicida. A mãe, ao saber que Aemon tinha suicidado, também morre. O rei entra em desespero, Creonte entra em desespero, não é? Então, o que acontece? O que se percebe disso aí? Primeiro que o destino se cumpre. Haveria uma desgraça na família se alguém fizesse o que fez, né? E tal como houve uma desgraça na família de Édipo Rei, mesmo que ele não soubesse, o destino acaba se cumprindo. Há uma versão, só para explicar melhor, que diz que Aemon fugiu com Antígona, casando-se com ela, mas foi forçado por seu pai Creonte a cumprir a ordem, e ele mesmo, Aemon, acabou assassinando a Antígona e se suicidou depois, não é? Mas e a mãe, ao saber do fato, também se suicidou. Mas mais cabível que o Creonte tenha prendido, como eu disse antes, Antígona, dizendo não mato ela, mas deixou ela presa de tal maneira que ela morreria de alguma forma. Então ela acabou se suicidando e o filho também. E por causa do filho, a mãe. O que importa é que o destino se cumpre e a tragédia grega, ela se dá dessa maneira. Quer dizer, você age contra o cosmos, que é a ordem universal, você está ferrado, você está frito. Você tem que agir de acordo com o cosmos, atender ao ordenamento cósmico. Não faça aquilo que não é da sua seara. Seja sempre mediano, nunca seja destemperado, também nunca seja covarde. Você deve sempre buscar o equilíbrio, o meio termo, para você chegar à eudaimonia aristotélica, para que você possa até o que nós poderíamos dizer, chamar de felicidade. Então, para ser feliz, procure sempre o meio termo. Você tem uma natureza que é seu físico, não é? Você tem uma persona, né? Uma personalidade que você nasce com ela, mas você tem que fazer uso da razão e buscar sempre o meio termo. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, a tragédia grega permanentemente ela mostra isso, embora ela diga que o destino sempre se cumpra, contra ou sua vontade, ou a favor da sua vontade, o destino se cumpre. Na verdade, quem faz o nosso destino somos nós, né? Da mitologia grega é que surge a filosofia, a racionalização das coisas, e essa racionalidade que cria a ética é para fazer com que as pessoas vivam bem e busque sempre o meio termo, o equilíbrio, né? Age de acordo com o cosmos, que você viverá bem, que você chegará ao ponto de equilíbrio, a eudaimonia, ou seja, você pode ser feliz. A tragédia não se abaterá sobre você, acontecerão coisas boas e ruins na vida, porque isso é normal, mas você passará por tudo isso não sendo infeliz. E não quer dizer que outras pessoas pagarão por alguma coisa que você tenha feito, desde que você faça conscientemente, que você siga o que determina a ordem cósmica, ou seja, sempre busque o equilíbrio, nada de mais nem de menos, sempre buscando o caminho do meio, segundo nos ensina Aristóteles. Então, assim foi o fim de Antígona, assim foi o fim de toda a família de Creonte, que, embora tenha feito cumprir uma lei do Estado que ele tinha imposto de matar uma subversiva, que era Antígona, acabou a desgraça se abatendo sobre ele. Então esse foi mais
um trecho da mitologia grega, né, escrita por Sófocles, não é? da versão dele muito interessante da história de Édipo Rei, uma peça que ele fez maravilhosa em 3 atos, que é viva até hoje, né, usada em vários estudos de várias coisas, inclusive da linguagem e principalmente da psicanálise. Muito obrigado e até a próxima.